Grande mulher. Amorosa, guerreira. Uma mulher livre. Totalmente livre. Ela tinha uma extraordinária inquietude política. Que produzia ativamente e diariamente. Que conseguia comunicar com todas e com todos. A ativista que me incomodava. De grande amor, de grande fé. A mulher de Oxum é isso, Oxum é mãe, Oxum é a dona do ouro. É uma mulher à frente do seu tempo. Ela quebrou o paradigma da sociedade brasileira que dizia que no Brasil não tinha racismo porque o negro sabia onde era o seu lugar. Ela resolveu sair do lugar. Lélia foi a 17ª de 18 irmãos. Seus irmãos já maiores ajudaram ela a estudar. E isso significa ampliar seus horizontes para qualquer um, negros ou brancos. Você estudar, você tem uma ampliação. E nessa ampliação é que ela começa, sem perceber, um processo doloroso de embranquecimento. Mamãe era costureira, fazia cada vestido lindo. E Lélia se formou no científico, no Rivadavia Correia. E aí, mamãe fez um vestido azul, de tule, tomara que caia, todo salpicado de estrelas. Para mim, na época, eram estrelas. Eu estava sentada na varanda de minha avó, ela saiu e eu fiquei assim, extasiada, meus olhos brilharam. Eu falei assim, existe fada negra. Lélia Gonzalez é uma pessoa que passou por grandes transformações. Ela era uma mulher que negava a sua ancestralidade e descobriu a questão racial no seu casamento, nas suas relações sociais, e passou a militar em defesa da igualdade e negar todas as opressões de gênero, de classe. Quando eu conheci Lélia, efetivamente, eu fiquei um pouco... Estranhou um pouco o Gonzalez, porque eu sabia que era espanhol. Então ela me contou, foi um homem com o qual ela casou e que morreu de uma maneira trágica. Quando o Luiz Carlos, a quem eu chamava de Pai Cal, foi o primeiro marido dela, e eles tinham uma relação muito boa, ela o amava, ele a amava. Então, enquanto eles namoravam, a família dele não fez pressão nenhuma. Quando eles resolveram casar, que ela faria parte da família Gonzalez, houve uma pressão muito grande por parte da família, onde veio à tona o racismo, né? Que exatamente, enquanto não disputa, não faz parte da família, tudo bem. Quando ela faz parte da família, a pressão foi grande, e ele segurou uma barra muito grande, que chegou ao ponto de uma situação trágica, né? Em que ele, para poder segurar essa barra, ele não conseguiu segurar e acabou, né, se suicidando. E como ela tinha um amor muito grande por ele, e até em respeito à pessoa dele, ela resolveu manter o sobrenome Gonzalez, como ela é conhecida como Lélia Gonzalez. Ela construiu pelo menos 3 categorias originais, que é a americanidade, que é um conceito que engloba não só o Brasil e a luta brasileira, mas também a latino-americana. Ela trabalhou com a categoria por um feminismo afro-latino-americano, também numa perspectiva transnacional, e, sobretudo, a mulher negra, que comportava, no caso da interpretação dela, a opressão de gênero, de classe e de raça. Ela era, sobretudo, uma militante e, sobretudo, uma feminista
cotidianamente militante do movimento negro. E a academia permitia fazer todas as reflexões e contribuir a curto, médio e longo prazo, como ela dizia, para a produção de mudanças que ela antevia e ela percebia que seriam fundamentais. O Estado livre de todo o continente americano surgiu no Brasil e foi criado pelos negros. Em julho de 1978, quando ainda não havia acontecido a anistia, o Abdias, empenhado, voltou ao Brasil e encontrou o movimento negro no momento de organização de um grande ato público nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, que protestou contra várias situações de racismo e a partir do qual foi criado o Movimento Negro Unificado, em reuniões que nós participamos. E aí, quando nós estávamos no Rio de Janeiro, Lélia morava em Cosme Velho e tinha um calhambeque, um carro velho, e então nos buscou em Botafogo, fomos em frente para o Santos Dumont e o calhambeque pifou no meio da rua. E nenhum dos dois teve nenhuma dúvida, foram em frente, vamos nessa, diz a Lélia, e vamos nós pegar um táxi, largou o carro no meio da rua e fomos a São Paulo. Quando o MNU foi criado, lá, e aquele ato que aconteceu nas escadarias do Teatro Municipal em julho de 78, ela já estava lá, não é? Junto com o MNU, portanto, participando desse momento que foi o momento inicial, e com uma presença que eu acredito contribuiu enormemente para já fazer, a partir daquele momento, do MNU uma organização nacional. Ela tinha muito mais rigor com o militante negro, o homem negro, e a violência do homem negro. A reprodução dessa violência pelo oprimido homem negro em cima da mulher negra. Eu aprendi muito com ela, muito aprendi, não somente sobre relações entre homem e mulher, porque ela me deu uma visão sobre a relação entre homem e mulher que mudou a minha perspectiva sobre as relações homem e mulher. Até então, não se falava na questão do feminismo negro, não se falava na questão da violência contra a mulher negra. A contribuição de Lélia para que nós sejamos como somos hoje, respeitadas como militantes intelectualmente, a compreensão das nossas complexidades, a compreensão inclusive das diferentes opções políticas entre mulheres, essa no cenário nacional, mas sobretudo no cenário internacional, foi construída por Lélia Gonzalez. Da mulher encarnada, né, da Lélia Tangível, da década de 70, ela é uma militante de um tempo em que, como referências para o movimento negro no Brasil, há duas grandes referências internacionais, né? A primeira grande referência internacional é o que está acontecendo, são os primeiros ganhos do movimento do Civil Rights nos Estados Unidos, né, que começa na história americana a partir da década de 50 e que em 70 está atingindo a sua maturidade política, que é aí que Lélia vai ser interlocutora com grandes militantes e ativistas do movimento de resistência racial norte-americano. Por outro lado, é também o contexto de descolonização dos países africanos. Lélia veio me visitar no Senegal várias vezes. Cada vez que ela podia escapar do Brasil, eu diria digo bem escapar, porque naquela época era a época da ditadura militar aqui. Saía esporadicamente, quando podia, com um convite internacional, e geralmente convites para ir para reuniões de mulheres, convites que não eram aparentemente convites políticos,
mas que permitiam ela sair para fazer essas conexões políticas que ela fazia. Organizamos uma reunião internacional, que foi a Conferência Internacional sobre Negritude e Culturas Africanas. Durante 3 dias, mais de 1.200 pessoas assistiram a esses debates intensos e foi o momento que Lélia apresentou suas ideias de uma maneira mais coerente, as ideias que ela tinha sobre a luta contra o racismo e sobre o papel da mulher negra, não somente no Brasil, mas o papel da mulher negra na sociedade. These Western values, these white values, they send our women. But these women, it is important to say, they are usually like the objects, sexual objects. But it is important to say, as I said this morning, we cannot see this situation only by one side. We must see the side of these women. And they are these black women that you are honoring here today. They are working, they are shaking their bodies for the white and so on, because their children are needing schooling, are needing eating, are needing a lot of things. These women, they are unknown heroines of our history. Com a chamada abertura política, ela viu uma oportunidade de nós, para além dos movimentos sociais, estarmos ocupando o espaço, o chamado espaço legislativo, executivo, e daí ela se filiou ao Partido dos Trabalhadores, fez uma campanha belíssima, teve uma votação esplendorosa para uma mulher negra num país, né? E que até hoje a ocupação política ainda se dá pelas famílias tradicionais. Infelizmente, isso acontecia e está voltando ainda mais forte. Então, cada vez a voz de Lélia continua mais forte. A Lélia também ficou muito sofrida quando ela foi muito criticada em vários momentos por participar de espaços político-partidários, mas principalmente por participar de cargos em governo. Havia um certo purismo em algumas áreas e, por outro lado, também uma visão por parte de alguns militantes dizendo, olha, nós não foi uma conquista específica nossa o cargo ocupado por essa intelectual. Ela via dentro da política, né, de repente conseguir um cargo eletivo de deputada federal, na época, em 82, de estar dentro do Congresso e poder a voz dela ter uma penetração maior, né, do que ela como acadêmica, como professora, como cientista política e tal. Seria a concretização de uma coisa que ela tinha, que era o sonho de entrar na política para poder, né, efetivamente, de uma forma muito mais ampla, conseguir aquilo que ela objetivava, que ela queria de melhor para as pessoas. A espiritualidade dela era tanto que ela se dedicou, né, à Mamãe Oxum, né, que é a deusa, uma ancestralidade, ao ponto dela ir para a África, para estudar o rio da Oxum, para descobrir os mistérios da Oxum. Ela passou quase 1 ano na África, né, peregrinando para conhecer mais da sua religião. Lélia foi uma pessoa mega importante nessa questão
da derrubada do mito da democracia racial. É necessário racializar vários debates na sociedade brasileira, porque o problema do racismo ainda não foi resolvido pra gente. Lélia é uma referência a ser apropriada pela academia brasileira hoje. A principal pegada de Lélia Gonzalez é a articulação entre categorias analíticas que estavam relativamente apartadas e a circulação nos movimentos sociais. Muitas mulheres apareceram depois para se candidatar e estão se aparecendo hoje e vão para o teatro, para o cinema, ou seja, saem de trás das portas e colocam, como dizia ela, a cara para bater. É porque nós tivemos uma pessoa que foi fundamental nessa questão da visibilidade positiva da mulher negra. Lélia certamente estaria construindo a transdisciplinaridade nas ciências sociais, o que seria uma grande contribuição. Definitivamente estaria fazendo avançar os estudos de gênero e principalmente os estudos sobre a mulher. E certamente estaria investindo muitíssimo para que o feminismo, como opção política, fosse de fato uma opção política transformadora para o conjunto das mulheres, para as mulheres negras e, sobretudo, obviamente, para a mudança da pirâmide social desigual no Brasil. No meio de um discurso, ela cantava um samba. Se ela achasse que aquele samba tinha uma capacidade explicativa melhor do que qualquer outro texto acadêmico, melhor do que qualquer outra possibilidade de explicação das coisas. Lélia buscava constantemente a verdade, seja onde for que essa verdade estiver localizada. Esse carinho dela, quando ela acariciava meu rosto, foi uma coisa que me marcou. Da Lélia pessoa. Lélia mãe. Marcou muito. Que as nossas crianças, né, elas sofrem uma desigualdade violentíssima em termos de educação. A gente sabe que uma criança negra que nasce hoje, ela tem muito menos possibilidade de chegar à universidade do que uma criança branca, né? Tem 6, 7 vezes menos oportunidade de chegar lá e, de modo geral, chega muito pouco quando chegam nas universidades de menor nível de ensino, menos qualificadas, etc. Para a mulher negra, o lugar que lhe é reservado é sempre o lugar menor, né? É o lugar da marginalização, é o lugar do menor salário, é o lugar do desrespeito com relação à sua capacidade profissional. Se eu, enquanto professora universitária, etc. e tal, se eu chego na universidade e fico calada, não abro a minha boca, né? Em relação à questão racial, bolas, e saio para as passeatas levantando bandeiras, eu não estou sendo militante, coisa nenhuma. Um dos pontos básicos, né, do programa de ação do MNU, era justamente, né, você levar a questão racial onde quer que você esteja, né? E você tem que levar para o teu campo de trabalho mesmo, né? Para nós é uma luta muito grande, né, você conseguir chegar no mesmo pé de igualdade com uma pessoa branca na sociedade brasileira, né? Isso em todos os níveis. Solidariedade e organização, né? Isso daí é que é básico, é que é essencial. Muito forte dela era o seu, não é? A luta continua. Ela fazia, assim, uma coisa. Bingo! Ela falava assim com gente: bora, negadinha! Loucura! Dizia, loucura! Vamos nessa! Essa é a Lélia. Vamos, negadinha! Vamos à luta!